Graça e paz, queridos. Vai tudo bem lá em casa? Firmado na rocha? Ontem foi um dia de festa para nós. Batizamos 63 novos discípulos. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Um tempo de celebração. Eu quero despertar você para esta semana. Teremos na quarta-feira agora a tia Jô conosco. Vai ser um tempo muito especial mesmo. É para celebrar para os pais, para os filhos. A tia Jô tem sido um canal, um instrumento de instrução, de ministração e de unção sobre o Brasil e também para as nações da terra. Deus deu a ela graça e uma unção específica para trabalhar com pais e filhos e também com as crianças. Então coloque aí como prioridade na sua agenda. Quarta-feira à noite, quinta pela manhã vai estar ministrando aos pais também, às 9 da manhã, e à tarde um treinamento para os que trabalham com as crianças. Vai ser um tempo muito bom. E no final de semana teremos conosco, ministrando já no sábado, o pastor Davi Lago, um jovem pastor com uma formação tremenda e cheia da unção e da graça de Deus. Esta semana Deus ministrou meu coração. Nós vamos começar uma caminhada, uma jornada de desafio mesmo, baseado em Efésios capítulo 3, versículo 14. Não é o tema da mensagem, mas vai ser o tema da nossa campanha. Serão 7 semanas, 7 quartas-feiras. Por esta causa eu me ponho de joelhos perante o Pai. Por esta causa. Qual é a causa? Por esta causa. Você vai pensar numa causa. Eu disse que tem coisas que a gente resolve facilmente. Às vezes você tem algumas carências, você abraça um amigo, você está curado. Você dá um cheiro na mãe, na verdade recebe um abraço de da mãe, você fica bem. Uma dor de cabeça, você vai lá e toma um comprimidinho, um analgésico, você resolve. Mas existem situações que a gente não consegue resolver, mas Deus resolve. Interessante, queridos, porque toda intervenção de Deus na terra, ela vai acontecer através de uma ação do homem, se expressando em fé. Então por esta causa eu me ponho de joelhos. Dia 1º de junho, vamos começar uma jornada por 7 semanas. Vamos pagar o preço para que possamos alcançar aquilo que a gente almeja alcançar. É possível. Fala, apóstolo, mas Deus não responde assim já de cara? Responde. Deus respondeu a Daniel quando ele orou. Ele apresentou a promessa diante do Pai, mas a bênção só chegou depois de 21 dias. Foi guerra, 21 dias de jejum. A Bíblia diz que Gabriel foi enviado pelo anjo quando Daniel orou. Gabriel foi enviado pelo Pai quando Daniel orou. Gabriel é um enviado de Deus, um mensageiro, trazendo a resposta. Mas o príncipe da Pérsia impediu que ele chegasse. O príncipe da Pérsia impediu que ele chegasse. Eu disse que tem guerras, situações em que somos chamados a entrarmos na guerra praticamente sozinhos. Foi o caso de Jacó, quando ele ficou só no Val de Jaboque. Era ele Deus. Existem guerras que alguém toma a nossa guerra. Alguém toma a nossa guerra e guerreia por nós. Existem guerras, e a Bíblia diz a respeito que Deus toma a nossa guerra e diz: nessa guerra aí, você não precisa nem guerrear, essa guerra é minha. Se sempre fosse assim, não é verdade? São guerras específicas. Mas não importa qual seja a sua guerra, nós vamos juntos. Você vai ter o seu momento de consagração, seu momento a sós com Deus, mas estaremos aqui todas as quartas-feiras. Vamos estar orando, jejuando, e Deus vai nos dar a palavra rema, e nós vamos trazer o favor de Deus para as nossas vidas. Amém? Diga: por esta causa eu me ponho de joelhos perante o Pai. Glória a Deus. Então está aí, os avisos estão aí, porque nós não tínhamos o projetor hoje. Abra sua Bíblia no livro do Salmo de número 56. Salmo de número 56. Deus tem ministrado esta palavra no meu coração nesses últimos dias. Eu já tenho compartilhado já por 2 domingos pela manhã, e agora eu quero compartilhar com vocês esta palavra que está registrada no livro do Salmo de número 56. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens procuram devorar-me.
Olha essa expressão: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens procuram devorar-me. Todo dia estão sempre me oprimindo. Os que me caluniam me perseguem o dia todo. Muitos são os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. No dia em que eu temer, hei de confiar em Ti. No dia em que eu temer, hei de confiar em Ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Em Deus pus a minha confiança, não temerei. Que me pode fazer o homem mortal? Versículo 10. Em Deus, cuja palavra eu exalto. No Senhor, cuja palavra eu louvo. Em Deus, cujo ponho a minha confiança, não temerei. Que me pode fazer o homem? Versículo 4 do capítulo 57. A minha alma está entre leões, estou deitado entre bestas famintas, homens cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. Seja exaltado, ó Deus, acima do céu, seja tua glória sobre toda a terra. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que nela caíram. Preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração, cantarei e salmodiarei. Desperta minha alma, despertai lira e harpa, despertarei a alva. Louvar-te-ei, ó Senhor, entre os povos, cantar-te-ei entre as nações. Diga glória a Deus. Curva a sua cabeça. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos por esta noite. Entramos, ó Deus, diante do Santo dos Santos. Entramos diante da tua face, pelo novo e vivo caminho. Nós nos apresentamos aqui para glorificar, para exaltar, para bendizer o teu nome e também sermos ministrados por ti, revestidos pela tua palavra. Ilumina, ó Pai, os olhos do nosso entendimento, que todos os temores caiam por terra. Fala conosco, queremos ouvir a tua voz. Glorifica o teu nome, ó Pai, através das nossas vidas. Te bendizemos, te exaltamos, em o nome de Jesus. Diga amém. Coloquei o tema dessa mensagem: evidencie a palavra de Deus. Evidencie a palavra de Deus. Este texto foi escrito por Davi quando ele estava em Gate. Gate não era uma cidade qualquer, era uma das 5 cidades principais dos filisteus. Os filisteus eram os principais inimigos de Israel nesses dias. Israel, na verdade, sempre esteve cercado pelos inimigos, mas também ele tinha sobre ele, sobre a nação, promessas extraordinárias. Se por um caminho vierem contra ti, por 7 caminhos fugirão da tua presença. Olha que promessa tremenda. Davi estava lá em Gate, cercado pelos inimigos, e ele fala que estes homens eram como bestas, como leões. Seus dentes eram afiados como espada e como flecha. É a expressão dele. Todos nós conhecemos a história de Davi, a história de Golias, Davi e Golias. Golias era de Gate. Gate era a terra de gigantes. Máquinas como que homens, como se fossem máquinas de guerra, que desafiavam o exército do Deus vivo. Davi estava lá, cercado pelo inimigo, deitado em meio às bestas, que ele chama como que leões. Versículo de número 4 do capítulo 57. Entre bestas famintas, homens cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. Davi estava vivendo neste contexto quando ele escreve este salmo. Havia algo muito especial em Davi, e ele ali no meio destas bestas, homens que se levantavam para destruir a sua própria vida, ele diz assim: olha, quando o temor chegar no meu coração, eu hei de confiar em Deus. Eu hei de confiar em Deus, cuja palavra eu exalto. Esta palavra, em algumas traduções, em cuja palavra eu louvo, cuja palavra eu faço brilhar, cuja palavra eu coloco em evidência.
que nós não ignoramos o contexto em que nós vivemos a cada dia. Eu estava pensando nesta manhã, e eu me lembro ainda quando eu era criança. Eu me lembro quando eu era adolescente, os desafios de um adolescente, os desafios da minha juventude, e agora os desafios desta idade extraordinária e maravilhosa, que não é nem melhor idade, não é nem lá para trás um pouquinho, estou no meio. Mas em todos os tempos, em todas as épocas, nós estamos sempre cercados, não é verdade? Como que pelo inimigo, e temos diante de nós constantemente desafios. Davi diz: olha, os homens estão como que à minha espreita, eles estão me observando, armando laços e ciladas para me pegar. Aonde Davi ia, sempre tinha alguém observando Davi, olhando para Davi e buscando um meio para surpreendê-lo e matá-lo mesmo. Os homens estão como que à minha espreita, só me observando, atentando por onde eu caminho, porque eles querem destruir a minha vida. Mas Davi vai colocar em evidência a palavra de Deus. Quando nós olhamos para o cenário de guerra em que Davi se apresenta para enfrentar Golias, aqueles dias não eram dias fáceis para o exército de Israel, que havia sido treinado por Saul. Por 40 dias havia um vale entre eles. Eles se colocavam em fileiras para a guerra. De repente saía do meio do exército dos filisteus um gigante com quase 3 metros de altura. A Bíblia fala que a sua couraça pesava aproximadamente 56 quilos, a sua lança de entre 6 e 7 quilos, sua armadura era como que uma máquina de guerra, um tanque de guerra. E ele levantava a sua voz e ele desafiava e dizia: dá-me um homem. Será que tem homem aí que possa guerrear comigo? Se ele me vencer, nós seremos vossos escravos, mas se eu vencer, todos vós sereis nossos escravos. A Bíblia diz que o coração de Saul era tomado pelo medo, e não apenas o coração de Saul, mas o coração de todo o exército, e eles fugiam. Preste atenção, quando Davi entra naquele cenário, Davi vê o gigante, mas a evidência de Davi era contrária à evidência de Saul. A evidência que estava diante dos olhos de Saul era o gigante, mas a evidência que estava aos olhos de Davi não era o gigante, era Deus. Eu fiz aqui algo, vê se vocês conseguem enxergar daí, vê se vocês têm o discernimento. E alguém pode me falar o que é isso aqui? Enxerguem ou não? Está enxergando? O que você está vendo aqui? Algumas pessoas estão vendo o papel, outras estão vendo o que? Simplesmente uma bolinha. Não é verdade? O que está em evidência para você aqui? Para algumas pessoas é a bolinha, mas na verdade tem que ser mesmo o papel. É exatamente isso que Davi fazia. A evidência de Davi, que Davi via, não era o gigante. Ele sabia que o gigante estava lá, ele sabia que estava cercado pelo inimigo, mas ele via além do gigante, ele via o Deus que ele servia. E ele se apresenta para a guerra, e ele se apresenta dizendo: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E ele diz: mas tu vens a mim com espada e com lança, eu porém vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos, a quem tens afrontado. Davi já vai destacando, colocando em evidência quem é Deus. Nós somos chamados todos os dias a colocarmos em evidência o nosso Deus, a palavra de Deus. Tudo que você precisa nesses dias de grandes desafios é colocar em evidência a palavra de Deus e quem é o seu Deus, para que você possa prevalecer diante da afronta do inimigo, que vem para assolar a sua vida, que vem para assolar a sua casa. Este exercício, esta chamada, não é apenas para um dia, para uma semana, é para toda a nossa vida, enquanto estivermos aqui na terra.
Queridos, nós vamos sempre nos deparar com dias bons, mas a Bíblia também fala a respeito dos dias maus. Nós precisamos estar preparados, tanto para o dia bom, quanto para o dia mau. Precisamos estar exercitados na palavra de Deus, e com a palavra de Deus no nosso coração e na nossa boca. A espada do Espírito é a palavra de Deus. A palavra, ela está junto de ti, está onde? Na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos, está onde? Perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé. Nós somos chamados por Deus para que todas as coisas sejam preservadas no devido lugar. Nós somos chamados por Deus neste tempo para levantarmos a nossa voz e fazermos as proclamações proféticas sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade, sobre a nossa família, sobre a igreja de Jesus. Conforme o pastor Breno citou, Hebreus capítulo 11, versículo 3, pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que aquilo que é visível veio do invisível. A palavra de Deus, ela é poderosa para trazer o invisível e fazer se tornar visível. Quando o profeta Ezequiel foi levado ao vale de ossos secos, ele viu que o vale estava cheio de ossos, e que os ossos eram sequíssimos. Ele viu. Nós não estamos num mundo alienado, onde a gente não tem a percepção a respeito das coisas, mas nós podemos determinar o que vai estar em evidência na nossa vida. Você pode determinar o que vai estar em evidência na sua vida, a circunstância ou a palavra de Deus. E ali, olhando, observando, ele ouviu uma voz que lhe dizia: poderão viver estes ossos? E ele respondeu, ele disse: tu sabes. Então Deus ordenou que ele falasse, e ele falasse o que? A palavra. E quando ele fala a palavra entra em evidência, e começou a formar ali um grande exército, cada osso se ajuntando ao seu osso. De repente vai crescendo a carne, vai crescendo a pele e os nervos. De repente ele profetiza e vem o Espírito, e se tornou um exército muito numeroso, por causa da palavra. A pergunta é: o que está em evidência na sua alma nesses últimos dias? O que está em evidência dentro de você nesses dias? Observe o comportamento de Davi diante do inimigo. No capítulo 57, ele diz assim: preparado está o meu coração. Ele estava diante de muitos laços, cercado pelo inimigo. Muitas palavras estavam sendo lançadas contra ele. E diz: preparado está o meu coração. Que eles não têm nada mais do que nos abate do que ouvirmos palavras contra nós. Esta semana a pastora Ana Paula Valadão fez uma publicação a respeito de uma propaganda, e eu estava observando os comentários, os elogios que ela recebeu pela publicação que ela fez. É impressionante. Eu fico imaginando, tem que estar bem preparado mesmo, porque quando você se posiciona, e quando você se posiciona de tal maneira, se você não tiver firmeza, você volta atrás. Meia dúziazinha de artistas aí que estão recebendo muita grana mesmo, mas muita, não é pouca não, para fazer a chamada cultura brasileira, se posicionar lá no Rio de Janeiro e algumas capitais. O que aconteceu com o presidente? Voltou atrás. Antes não ia ter mais o ministério dessa cultura, chamada cultura, que não constrói, mas que corrompe. Ele volta atrás. Começou a ouvir aqui, ouvir ali, ouvir ali, voltou atrás. Davi, ele ouvia o que as pessoas diziam, mas ele decide se firmar, se fortalecer no Senhor, dizendo quem era o seu Deus. Eu coloco em evidência a palavra de Deus. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus, cuja palavra eu exalto, em Deus, cuja palavra eu coloco em evidência. Temos promessas extraordinárias da parte de Deus. Vamos chamar essas promessas. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 28. Você acredita na Bíblia? Sim ou não? Digo, acredito.
Em Deuteronômio capítulo 28 diz: se você observar a palavra, viver os princípios da palavra, você vai emprestar a muita gente e você não vai tomar emprestado. Isso é verdade? Então vamos chamar isso. Começa a chamar. Em Deus cuja palavra eu exalto. Coloque esse texto como destaque na sua alma, no seu coração. Está lá. Muitas vezes nós somos provados para ver o que está dentro da gente. Deus permite que algumas coisas aconteçam para ver o que está dentro da gente. Muitas vezes o nosso coração está tomado por quê? Pela ingratidão e a murmuração. Ao invés de sair louvor, sai murmuração. Observe o que Davi fazia, cercado pelo inimigo. No capítulo 57, ele diz: preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e salmodiarei. Ó, cantarei e salmodiarei, independentemente das circunstâncias. Mesmo que não esteja lá tranquilo e favorável, você vai cantar, você vai salmodiar, você vai exaltar, você vai glorificar o nome do Senhor. Você pode dar um aplauso a Ele? Dá para você entender? Preparado está o meu coração para enfrentar as adversidades, e diante do meu inimigo, a ti eu cantarei louvores, cantarei e salmodiarei. Versículo 8, ele diz: desperta minha alma. Dá uma mexidinha com seu irmão assim, ó. Ei, desperta aí. Só que ele fala com ele mesmo: desperta minha alma. E diz mais: despertai lira e harpa. E diz: eu despertarei a alva. Mesma coisa falar para o violão: ei violão, chegou a hora, desperta. Vamos entoar um louvor ao Senhor agora. Que hora do dia? Na madrugada. Nós vamos despertar o dia, nós vamos acordar o dia. Está demorando para amanhecer, vamos lá. E começa a cantar, começa a louvar, começa a engrandecer o nome do Senhor. É assim que Davi se comportava. Amanhã, segunda-feira, você já vai acordar salmodiando, exaltando, glorificando, bendizendo o nome do Senhor. Você vai despertar o seu dia com louvores, com adoração. E diz: chega para a harpa, chega para a lira. Diz: ei, desperta, chegou a hora de entoarmos louvores ao nosso Deus. Despertarei a alva. Eu vou acordar o dia, fazer amanhecer com os altos louvores ao meu Deus. Aonde ele estava? Em Gate, no território do inimigo, cercado pelo inimigo. Mas a evidência do coração de Davi era a palavra de Deus. Em Deus cuja palavra eu exalto, em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus cuja palavra eu faço brilhar. Queridos, nós temos promessas extraordinárias da parte de Deus sobre as nossas vidas. Jacó, ele estava debaixo de uma bênção chamada, como Fernando Guinle diz, bênção geracional, que alcança as gerações. Bênção de Abraão recaindo sobre Isaac, depois sobre Jacó. Jacó vai morar na casa de Labão. A Bíblia diz que Deus era com ele, Deus o enriqueceu. Só que lá não era o lugar dele. Lá não era o lugar dele. Deus diz: levanta e volta para a terra de Canaã, para a terra que eu prometi dar aos teus pais, e confirmei como juramento sobre a sua vida. Volta. Mas ele tinha um grande desafio. Qual era o grande desafio da vida dele? Encontrar-se com seu irmão. Encontrar-se com seu irmão, porque o seu irmão o havia jurado de morte. Então ele envia mensageiros para ir ao encontro do irmão, e os mensageiros voltam dizendo: olha, nós fomos ao encontro do teu irmão, e ele vem a encontrar-se contigo. E ele vem com 400 homens. A Bíblia diz que Jacó temeu. No capítulo 32 diz que ele temeu, e ele foi diante do Senhor, e ele faz uma oração. Ele pega aquilo que Deus havia falado com ele e apresenta diante de Deus. Olha, eu estou voltando porque o Senhor ordenou que eu voltasse. E o Senhor ordenou que eu voltasse, que o Senhor me faria bem. Eu sou indigno, mas foi o Senhor que disse. Então ele vai dizer: confirma, executa
a tua promessa na minha vida. E a Bíblia diz que ele ficou só no Val de Jaboque. Ele lutou a noite toda e ele prevaleceu. Ele disse: eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Tudo o que ele queria era encontrar-se com o irmão, encontrar com o seu irmão e ter paz com o irmão. E ele venceu aquela guerra naquela noite. E ele foi, de repente ele vê o irmão, e o irmão vem ao seu encontro, e o abraça, o beija e o chora. Foi aplacado o furor. Deus interviu em resposta à promessa. Preste atenção. Nós não temos a oportunidade de estarmos juntos 24 horas por dia. Você tem os seus afazeres, seus desafios, como família, profissional, estudos e outras coisas mais. Mas você tem ao seu favor a palavra de Deus 24 horas por dia. Você pode chamar Deus para uma conversa hoje, lá na sua casa, abrir as Escrituras. Fala: Deus, vem aqui, Espírito Santo, olha o que está dizendo esse texto aqui. Isso não é promessa para a minha vida? Que esta promessa se cumpra em mim, para o louvor e para a glória do teu próprio nome. Exalte a palavra de Deus. Isaías 43, o Senhor nos chama a vir diante dele. Diz: apresenta as tuas razões, para que te possas justificar. Vinde a mim, apresentai as vossas razões. Quais são as razões? Não as nossas próprias razões, mas as razões que temos ao nosso favor, são as promessas de Deus. Um advogado, quando vai defender alguém, ele vai ter que usar a lei. Ele não pode defender fora da lei. Então ele vai fazer lá a sua petição baseada em quê? Na lei, os artigos, não é assim que tem que se fazer? É assim que se faz. Vai citar tudo lá no processo, na defesa. Você tem a Bíblia, a palavra, que lhe é favorável. Apresente diante de Deus. Destaque as promessas. Viva os princípios. Encontre a resposta que você procura em Deus. Davi estava cercado pelo inimigo. Em meio às bestas como que bestas feras. Mas ele vai apresentar diante de Deus a promessa. Ele se expressa no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Interessante, eu quero encerrar com o Salmo de número 33, para destacar para você o Salmo de número 33. Olha o que diz aqui no Salmo 33, o versículo de número 4. Pois a palavra do Senhor é reta e verdadeira, todas as suas obras são fiéis. Versículo 6: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Versículo 9: pois ele falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Versículo 17: o cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força, mas os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam no seu constante amor, para livrar as suas almas da morte e para conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Seja o teu constante amor, ó Senhor, sobre nós, assim como em ti esperamos. O que Davi fazia? Ele colocava em evidência sempre a palavra de Deus. Nós estamos diante de muitos mundos. O que está em evidência na sua mente nesses dias? Quais são os pensamentos que têm tomado conta da sua alma? Estamos cercados pelo inimigo, mas entre nós e o inimigo nós temos os anjos do Senhor para nos livrar. Assim como aquele profeta orou e disse assim:
Pai, abra os olhos deste moço para que ele veja. Eliseu, ele estava na cidade, a cidade estava cercada, de Dotã estava cercada. Quando o moço saiu pela manhã e olhou, ele viu o exército. Era tudo que ele via. Ele volta para o profeta e diz: olha, nós estamos cercados. Ai, meu Senhor, o que faremos? Ele faz uma oração: Senhor, abra os olhos deste moço para que ele veja. E os olhos se abriram. Ele estava ainda dentro da casa. Os olhos se abriram e ele viu o exército poderoso do Senhor, que estava entre eles e o exército inimigo. Que o Senhor abra os teus olhos para que você veja quão poderosa é a palavra de Deus para trazer livramento sobre a sua vida. Pega a palavra, pega o Salmo 128 que fala a respeito da família. Apresente diante do Senhor. É isso que diz a tua palavra: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, que seus mandamentos têm grande prazer. Feliz serás e te irá bem. Diz: a tua mulher será como a videira frutífera ao lado da casa, os teus filhos como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Temos promessas da parte de Deus. Se a enfermidade assolando a sua casa, assolando a sua família, apresente a palavra, apresente Isaías 53, está escrito na palavra. Faça como Jesus fez diante de Satanás, ele se expressou com a palavra. Nós temos a palavra de Deus. Nesses dias você pode se voltar para Deus. Leia a Bíblia leia a Bíblia em voz alta. Fala: Pai, eu quero ler aqui um texto, e esse texto está falando ao meu respeito. Que seja executada esta palavra sobre a minha vida. A tua palavra diz: tudo que eu fizer prosperará. Pai, abre as portas para que eu possa prosperar. Tudo que eu colocar as minhas mãos vai prosperar, porque está escrito. Você pode fazer a sua declaração de fé. Você está entendendo? Diga: eu recebo esta palavra. Amanhã é possível que você seja cercado pelo inimigo, mas tenha a palavra no seu coração. Não retroceda no seu posicionamento de fé. Faça a sua declaração em voz alta. Há momentos em que estamos cercados na nossa alma, na nossa mente, e nós não conseguimos muitas vezes nem nos pronunciar, nem nos expressarmos. Mas é importante nos expressarmos, proclamarmos e expressarmos a nossa fé. Faça como Davi. Exalte a palavra. Faça brilhar a palavra. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Em Deus, cuja palavra eu coloco em evidência. Nada é mais poderoso do que a palavra de Deus. Diga: obrigado, Senhor, pela tua palavra. Dê um aplauso a Ele. Se coloque em pé. Glória a Deus. Amanhã é um dia onde você vai enfrentar os seus desafios, mesmo hoje, mas você tem a seu favor a palavra de Deus. Não importa que o vale esteja cheio de ossos sequíssimos, você tem a palavra de Deus. Deus vai dizer para você: proclama, fala a palavra. Fala aos montes, ouvi a palavra do Senhor. Coloque em evidência a palavra de Deus. Evidencie a palavra de Deus nos seus lábios. Proclame de dia, proclame de noite. Proclame pelas madrugadas, proclame pelas manhãs. Ao sair da sua casa, ao entrar no seu carro, saia proclamando a palavra. Amém? Glória a Deus. Levante suas mãos aos céus. Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos nesta hora. Seja engrandecido, seja exaltado o teu santo nome. Ó Deus, te agradecemos e te bendizemos pela palavra liberada sobre as nossas vidas. Que os nossos olhos espirituais sejam abertos, iluminados, para que possamos enxergar além do homem natural, ó Deus, mas como homens espirituais, entrando nas regiões celestiais, nos lugares altos, assentados em Cristo Jesus. Que a tua mão de poder, ó Pai, esteja envolvendo a igreja. Que todos os temores caiam por terra. Toda a ação das trevas agora, operação e desígnios de Satanás, sejam frustrados em o nome de Jesus. Eu invoco aqui o mover do Espírito Santo. Venha, ó Deus, com o teu mover sobre a igreja, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo libertação. Eu ordeno a bênção do Senhor sobre a tua vida, em o nome de Jesus.
Vamos adorar o Senhor. Quão grande é o meu Deus. Declare. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Pega as suas mãos e adora a Ele, cante a Ele. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Declare. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei. Esplendor, com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas tremer com sua voz, tremer com sua voz, exalte. Quão grande é o meu Deus, quão grande, quão grande, e todos vão de ver quão grande é o meu Deus. Pega suas mãos para o alto e exalte a Ele nesta hora. Todo sobrenome, sobre todo nome é o seu. Tu és digno, tu és digno do louvor. E eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, cante mais uma vez, igreja. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno, e eu cantarei quão grande é o meu Deus. Ouça esse texto. Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua casa. Diga: praga alguma chegará à minha casa, nenhum mal me sucederá. Eu estou firmado na palavra de Deus. Pai, te agradecemos e te bendizemos. Que nunca falte o óleo fresco sobre a nossa cabeça. Que a palavra revelada venha ao nosso coração a cada dia e a cada manhã. Seja exaltado o teu nome em toda a terra através do teu povo. Eu ordeno a bênção do Senhor sobre a tua vida, em o nome de Jesus. Diga amém. Deus que te abençoe. Até quarta-feira. Shalom. Quão grande